Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física. E hoje nós vamos tomar conhecimento dos conceitos relacionados às duas leis de Ohm. A primeira lei de Ohm, que é essa, né, que é uma equação matemática, mas impregnada de muito conceito. E a segunda lei de Ohm, que também é uma equação matemática, só que também impregnada de muito conceito. São, matematicamente falando, é uma equação simples, né? É uma função do primeiro grau, mas que direciona todo o conteúdo que nós vimos até então, né, de como se comporta a corrente em função da DDP e da resistência do material. Então vamos lá. Então V igual I vezes R, né, é uma notação muito comum, né, em livros estrangeiros, mas aqui no Brasil é muito comum encontrar U igual R vezes I, né, no lugar de V a DDP chamado de U, e esse aqui é só uma questão de inversão mesmo. Então, V potencial elétrico, né, diferença de potencial elétrico, e R a resistência do material e corrente elétrica. Então, o importante aqui é que vocês entendam qual a relação entre a DDP e corrente e resistência e corrente. Então vamos lá. Na aula sobre os comentários que eu fiz na atividade complementar 1, eu expliquei, na verdade eu montei, né, um esquema, né, um circuito, e nesse circuito eu fui discutindo com vocês o que era a diferença de potencial, né, por onde passava a corrente, o papel da resistência, assim por diante. Circuito série, circuito paralelo. Bom, essa equação aqui, ela é muito importante para você sempre verificar se aquela corrente que vai passar naquela certa região está respeitando a lei de Ohm, e se ela estiver respeitando, você consegue encontrar no circuito, em pontos diferentes do circuito, tanto a queda de potencial, né, num certo componente, ou quanto a própria diferença de potencial oferecida pela bateria, assim como os valores das resistências de todos os componentes do circuito. Seja analisando uma malha, ou seja, um caminho com diversos componentes, ou analisando o componente individual. Então aqui, nessa equação, a gente consegue verificar primeiro, por exemplo, tirar o som aqui, essa relação entre a diferença de potencial e a corrente quando se mantém aqui a resistência em um único valor, né? Então nós podemos ver que quanto maior a DDP, maior a corrente, quanto menor a DDP, menor a corrente, ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra também cresce. Quando a outra decresce, as duas decrescem juntas. Então, lá como eu disse nos comentários, né, quando eu montei o circuito, eu falei para vocês, né, de como a DDP era importante, era um quesito importante no circuito, porque ela representava a intensidade, né, da diferença de potencial, na verdade, representava a maneira como esses elétrons se comportariam no circuito. Eu fiz uma analogia de uma prancha inclinada, de uma rua inclinada, e a velocidade da bolinha na prancha, por exemplo, ela seria proporcional à altura de inclinação dessa prancha, né? O ângulo de inclinação dessa prancha, melhor falando. Então aqui é importante vocês verem que quanto maior a TDP, maior a corrente que vai circular no circuito. Em compensação, se eu mantenho aqui a DDP em 4.5 volts, veja que a resistência já é uma grandeza inversamente proporcional, ó. Quanto maior a resistência, ó, quanto maior a quantidade de bloqueios aqui nesse material, maior dificuldade o elétron vai encontrar para passar por ele. Então uma resistência muito grande inibe a circulação de corrente. Em compensação, uma resistência bem pequena, ela estimula o elétron a passar por aqui. Uma coisa que é importante vocês frisarem é que o elétron ele é preguiçoso. Ele sempre vai pelo caminho mais fácil. Ele sempre vai passar por aquele lugar em que a resistência é menor possível. Então, em um circuito que eu tenho
diversos caminhos, o caminho que tiver a menor resistência é com certeza aquele que vai passar a maior corrente. Com certeza absoluta. Então, isso é importante para vocês entenderem, ó, que veja pelo desenho aqui, ó, quanto maior a resistência, é um bloqueio muito grande para o elétron passar. Né? E é por isso que a quantidade, a corrente elétrica, então, vai ser bem pequena. Tá? Então, quando a gente fala de tensão e corrente, são grandezas diretamente proporcionais. E quando a gente fala de resistência e corrente, são grandezas inversamente proporcionais. Então, a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, que é essa aqui, V igual a I vezes R ou U igual a R vezes I, ela é muito importante para você analisar circuito, né? Porque você sabe que pela aquela região está passando uma pequena corrente, você já sabe que ali você vai encontrar uma maior resistência em comparação a outras regiões, desde que a tensão seja a mesma. Então, em circuito série paralelo, utilizar esse conceito é muito importante. E, como eu disse, é uma expressão matemática mas com um fundamento teórico muito grande, né? Justamente por essa questão de você entender, né? Primeiro, o que são grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, né? Quem são essas grandezas? E depois disso, você saber reconhecer que você pode aplicar essa expressão em diversos pontos do circuito, seja em malha, seja num componente individual. Então, isso vai ajudar muito nas soluções de problemas. Certinho? Bom, quando a gente olha para a segunda lei de Ohm, novamente, veja que a gente tem a resistência em função da resistividade, que é uma característica do material. O som também. É uma característica aqui do material, tá vendo? Quanto maior a resistividade, maior é a resistência, ou seja, eu ofereço maior bloqueio para o elétron, quanto maior a resistividade. O comprimento, veja, quanto maior o comprimento, maior a resistência elétrica também. Por isso que é importante dimensionar cabo para qualquer instalação de origem elétrica. Então, se você quer fazer um cabo de som, eu quero um cabo de som para ligar no meu computador e esse cabo vai ter 20 metros. Provavelmente ele não vai funcionar, porque a resistência imbuída ali naquele cabo, ela é muito alta perto da DDP que está sendo aplicada nele. Então, a intensidade, né, da diferença de potencial naquele cabo é muito pequena, perto do que ele precisaria para circular elétron. Justamente porque, mas se eu pegar o mesmo cabo com 1 metro, é bem provável que o som funcione normalmente, tá? Porque ali já tem uma situação em que eu tenho uma resistência bem menor. E aqui a área de secção transversal, veja, é a bitola, chamada, se você perguntar para um eletricista, ele vai falar que é a bitola do fio. É a espessura do fio, né? Então, novamente, é algo que deve ser dimensionado tendo em vista o projeto elétrico. Então, você não pode usar um fio com bitola direcionada para a iluminação para ligar o chuveiro da sua casa, né? A chance de você causar um incêndio é enorme. Até porque por ali vai passar uma quantidade de elétrons muito maior do que a suportada pela densidade do fio. Então, veja, fios com bitolas grandes são fios em que eu tenho uma quantidade de corrente elétrica muito alta passando. Normalmente vocês vão ver os fios de entrada da casa, os fios que vêm lá do poste são de bitola considerável, os fios do chuveiro também são de bitolas um pouco menores, mas são bitolas consideráveis, os fios de tomada já são um pouquinho menores, os fios de iluminação menores ainda, e o fio do fone de ouvido, por exemplo, é uma bitola que necessária, é aquela bitola necessária para passar uma corrente muito, muito baixa, tá bom? Então é isso, a segunda lei de Ohm ela nos mostra a relação, né, das características do material e do próprio fio condutor para que a gente encontre o valor da resistência elétrica. E como isso aqui deve ser tudo dimensionado tendo em vista o projeto elétrico ou eletrônico. Tá certo? Então, essas foram as duas leis de Ohm e a gente se vê nos exercícios da próxima semana. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.